vê alguma diferença entre a política de Marcelo Caetano e a de Salazar em relação às colónias, nomeadamente à luz das recentes mudanças na Constituição Portuguesa? Nós já conhecemos muito bem Marcelo Caetano desde há muito tempo, na verdade. Eu não fui aluno de Direito, mas segui de perto assim, o que Marcelo Caetano dizia nas suas lições na Faculdade de Direito em Lisboa, assim, a propósito dos povos coloniais, na verdade. Quando Marcelo Caetano hoje diz eu os pretos conheço e gosto muito deles, é mais uma manifestação do espírito racista de Marcelo Caetano, na verdade. Houve até amigos meus, na verdade, que tiveram na Faculdade de Direito discussões tremendas com Marcelo Caetano, que consideravam os povos africanos como inferiores. Assim, quando o Causa da Arriaga hoje afirma nas lições que ele deu ao alto comando português sobre a estratégia de Portugal, na verdade, afirma que a guerra de guerrilha, a guerra de subversão, como ele chama, na verdade, é possível só quando é feita por indivíduos altamente inteligentes, assim, e que quem não é altamente inteligente não pode fazê-la, mas que os povos das colónias portuguesas, os povos africanos, diz ele, na verdade, não são altamente inteligentes, antes pelo contrário, são os menos inteligentes que existem no mundo. Ele não está senão a exprimir descaradamente, assim, aquilo que pensa Marcelo Caetano e outros salazaristas lá. Vocês lembram-se de que Salazar chegou a afirmar esta coisa? A África não existe. Isso é o cúmulo do racismo, na verdade. E nós não vemos nenhuma diferença entre a política de Salazar e a política de Marcelo Caetano, e eu estou convencido que Marcelo Caetano também não a vê, mas as palavras dele, os argumentos que ele usa nos seus discursos, na verdade, a atitude que ele tem tomado em relação ao povo de Portugal e aos nossos povos, a sua teimosia em continuar com o regime fascista, apesar de todos os atos demagógicos, na verdade, e em continuar com a dominação colonial nas nossas terras, isso é que é salazarismo. Marcelo Caetano, num dos seus últimos discursos, afirmou, referindo-se aos liberais portugueses, aqueles que querem mudanças em Portugal, que ele também gostaria de ir muito longe, mas infelizmente está condicionado e não pode. E quis lembrar a esses seus correligionários, mas menos reacionários do que ele, na verdade, que, referindo-se à Revolução Francesa, na verdade, que se lembrem de que quando um jacobino era feito ministro, ele não era necessariamente um ministro jacobino. Ele tem toda a razão, isso é verdade. Mas quem conhece o que o Caetano está a dizer, e os seus argumentos, as suas atitudes, na teoria e na prática, na verdade, tem que tirar a seguinte conclusão, é que, pelo contrário, quando um salazarista é feito primeiro-ministro, ele é necessariamente um primeiro-ministro salazarista. É o que acontece com Caetano, na verdade. E o facto mesmo de que ele tem estado a seguir exatamente com a política de Salazar, embora com reformas tímidas e que não enganam ninguém na Constituição, na verdade, esse facto é que justifica o insucesso da política de Marcelo Caetano, na verdade. E a situação difícil, cada dia mais difícil, que ele terá que enfrentar, não só nas nossas terras, mas em Portugal mesmo.